Deus, louvado eternamente seja o nosso Senhor, hoje, para todos sempre. Cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar mais uma vez, antes de abrirmos a palavra do Senhor, para nela meditar e dela nos alimentarmos. Santo Deus e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa, tão especial, na qual o Senhor nos despertou, Senhor, não apenas fisicamente, não apenas nos acordou, Senhor, fisicamente, mas também nos despertou espiritualmente, Pai, porque o Senhor continua a nos despertar, o Senhor continua a nos tocar, o Senhor continua a nos chamar, Pai. Cabe a nós atender ao teu chamado, ao teu convite. O Senhor nos atrai, Senhor, a ti mesmo, e cabe a nós deixarmos ser atraídos pelo Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, todos os dias da nossa vida. Obrigado por esta manhã, obrigado por este primeiro dia da semana, por este culto das primícias, com o qual nós iniciamos, Senhor, uma semana de adoração a ti, de consagração ao Senhor. Já pedimos perdão, Senhor, pela semana passada, pelas falhas, pelos pecados que cometemos, pelos alvos que erramos, Pai, porque é isso que o pecado é, errar o alvo que o Senhor tem para nós. Mas nós desejamos, Pai, que nesta semana nós sejamos ainda mais santos do que na semana anterior, como acabamos de cantar, Senhor, não apenas com a boca, mas com o nosso coração. Vem nos ajudar, Senhor, cada dia mais. Abençoe este momento agora de meditação na tua palavra, Pai, um momento tão importante para todos nós, que possamos estar atentos, aqueles que aqui estão presencialmente também, aqueles que estão nos acompanhando por meio das redes sociais, pois tudo isso eu peço e agradeço, com o coração cheio, Pai, de gratidão a ti, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Mas, irmãos, nesta manhã eu queria refletir com vocês acerca da seguinte pergunta muito importante: a quem Deus permitiu e a quem Deus não permitiu entrar em sua santa assembleia? Obrigado, Marcos. A quem Deus permitiu que entrasse e a quem Deus não permitiu que entrasse em sua santa assembleia. A expressão Assembleia do Senhor é uma expressão bíblica que significa a reunião do povo de Deus. Então a pergunta que eu estou fazendo é: será que existiram pessoas a quem Deus proibiu de entrar em sua santa reunião? Será que houveram pessoas para quem Deus disse que eles não poderiam participar da reunião do seu povo, da congregação do seu povo? Se a resposta é sim, então a pergunta: por quê Deus proibiu que algumas pessoas fizessem parte da sua assembleia? E o mais importante, até quando Deus proibiu? Para responder essas questões tão importantes e que trazem lições tão importantes para as nossas vidas, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em uma passagem do Antigo Testamento, na qual a expressão entrar na Assembleia do Senhor aparece nada menos do que 6 vezes. Essa passagem é Deuteronômio capítulo 23, versos de 1 a 8. Deuteronômio capítulo 23, versos de 1 a 8. Deuteronômio 23, 1 a 8. Domingo anterior nós encerramos o capítulo 22 e hoje nós vamos iniciar esse capítulo de número 23. Versos 1 a 8, irmãos, eles podem ser divididos em 2 partes. Vocês vão perceber isso durante a mensagem. A primeira parte fala sobre quem não poderia entrar na Assembleia do Senhor e por quê. E a segunda parte, versos 7 e 8, vão falar sobre quem poderia, ou quem Deus permitiu
entrar em sua santa assembleia e por quê. Vamos começar então, em primeiro lugar, vendo quem não poderia entrar na Assembleia do Senhor. Irmãos, aqui são levantados muros contra a entrada na Assembleia de Deus para três tipos de pessoas. Três tipos de pessoas foram proibidas de entrar na Assembleia do Senhor. O primeiro deles foram os eunucos. Interessante, os eunucos. Verso de número 1. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Interessante a maneira como a Bíblia fala sobre determinadas coisas, né? A clareza, a forma direta com a qual ela fala sobre o corpo humano, inclusive. Isso é algo impressionante. Então aqui, esse versículo fala sobre os emasculados. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas um emasculado é alguém que, ou por nascimento, ou por acidente, ou por opção própria mesmo, possui um defeito no órgão genital, nos testículos ou no próprio órgão reprodutor masculino. Nós sabemos que existem pessoas que nascem com defeitos na genitália. Nós sabemos que há pessoas que por acidente acabam adquirindo defeito, e há quem até por opção própria mande tirar, mande cortar. Estes tipos de pessoas, na época de Israel, o homem que tivesse algum defeito nessa parte do corpo, ou por opção própria, ou por acidente, ou porque alguém mandou tirar, porque era o caso dos eunucos. Quem trabalhava nos palácios, os homens, eles eram castrados, eles tinham o órgão genital retirado. Então essas pessoas, elas não poderiam entrar na Assembleia do Senhor. Elas não podiam fazer parte da reunião na qual os homens de Israel se reuniam para receber orientações do Senhor, para adorar o Senhor. Eles não poderiam entrar. Então aqui nós vemos, irmãos, a importância do órgão sexual, né, a tal ponto de impedir que alguém entrasse na Assembleia do Senhor. Castrados, né? É mais direto ainda, algumas versões. Castrado. Quebradura ou castrado não entrará na. Eita! Então sofreu um acidente. Como tenho ouvido falar, inclusive, de irmãos de outras igrejas. Um irmão chegou a me contar uma vez que, brincando com o cachorro veio e acabou mordendo aquela parte e causou alguns ferimentos no corpo dele. Então, se fosse hoje, talvez ele não poderia entrar na Assembleia do Senhor, né? Segundo tipo de pessoa para quem a porta da casa de Deus se fechava eram os bastardos. Os bastardos, verso número 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Bastardo literalmente é alguém que nasce de um casamento errado. Esse é o significado da palavra bastardo aqui. É alguém que nasceu de um casamento não legítimo. E note que aqui, irmãos, é ainda mais sério do que o eunuco, porque no verso 1 proíbe apenas o eunuco. Aqui não, proíbe o bastardo e até nem ainda a sua 10ª geração vai entrar. Ou seja, nem o bastardo, nem o filho, nem o filho do filho, nem o filho do filho do filho, até 10 gerações depois poderiam entrar na Assembleia do Senhor. Nem 10 gerações depois. Então aqui nós vemos, irmãos, que não apenas o órgão genital masculino é importante, mas também o casamento é importante, a tal ponto de filhos de casamentos ilegítimos também serem proibidos de entrar na Assembleia do Senhor. Olha como era grave, né? Olha como era restrito o acesso à presença de Deus. Nem mesmo
os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos bastardos poderiam entrar na Assembleia de Deus. Terceiro tipo de pessoa a quem Deus havia proibido também de entrar em sua presença foram os amonitas e os moabitas. Os amonitas e os moabitas. Então, em primeiro lugar, os castrados ou os eunucos. Em segundo lugar, os bastardos não poderiam entrar na Assembleia do Senhor. E agora, em terceiro lugar, os amonitas e os moabitas. Vamos ler o verso 3, Deuteronômio 23 e 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Irmãos, agora é ainda mais sério. Primeiro Deus proibiu o eunuco, ele. Depois ele proíbe os bastardos, até a 3ª geração. E aqui vai além. Ele diz, nem ainda a sua 10ª geração, em relação aos bastardos. Aqui também, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Ou seja, nunquinha, para sempre. Muito sério isso aqui, irmãos. Quem eram os amonitas e os moabitas? Os amonitas e os moabitas foram os povos que vieram dos filhos gerados entre Ló e suas 2 filhas. Algo muito feio que aconteceu no final de Gênesis 19, depois que Deus destrói Sodoma e Gomorra. Ló, sobrinho de Abraão, recebe o escape de Deus, pela misericórdia de Deus. Olha como vale a pena, irmãos, orar pelos nossos, porque Deus não poupa Ló porque Ló é justo. Deus poupa Ló porque Abraão intercede por ele, né? Lembra que antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus conversa com Abraão, e Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Senhor, se tiver 50 justos lá, e ele vai diminuindo, e nem o número que Abraão achava que tinha de justos tinha em Sodoma e Gomorra. Por isso Deus destrói aquelas 2 cidades. Porém, por amor a Abraão, lá é dito isso, por amor a Abraão, Deus poupa Ló. Infelizmente, a mulher dele acaba se apegando demais ao mundo e acaba virando estátua de sal. Uma lição muito importante para nós, para não termos os olhos voltados para trás e sim para frente. E aí, Ló acaba se refugiando em um local, e as 2 filhas dele percebem que não sobrou mais ninguém com quem elas possam ter filhos, e elas têm uma ideia maluca. A ideia delas é embebedar o próprio pai e gerar filhos com o próprio pai. Então, primeiro a primogênita vem, dá vinho para ele não percebe quando ela se deita, nem quando ela se levanta, e ela concebe e tem um filho. Ela põe o nome do filho de Moabe, um povo que vai ficar muito famoso no Antigo Testamento. Depois ela diz para a irmã mais nova: olha, aconteceu assim ontem e hoje é você. E a irmã mais nova faz a mesma coisa. Ela embebeda o pai, se deita com ele não percebe nem quando ela se deita, nem quando ela se levanta. Ela concebe e tem um filho, e põe o nome do filho de Ben-Amim, que é o pai dos amonitas. Então, esses 2 povos citados aqui, os moabitas e os amonitas, são descendentes de um relacionamento incestuoso entre Ló e suas 2 filhas. Talvez alguém poderia até pensar, então é por isso que Deus aqui está dizendo que nem na 10ª geração esses povos poderão entrar na Assembleia do Senhor. Porém, irmãos, não é o incesto que é citado como motivo aqui para proibir esses povos de entrar. Na verdade, o texto cita 2 motivos, e não são esses que eu acabei de dizer. Verso 4 diz quais são os motivos. Porquanto, olha por que Deus não queria que esses povos entrassem na sua assembleia, na sua reunião, no meio do seu povo. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saías do Egito. E porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia,
para te amaldiçoar. Primeiro motivo, porque Deus proibiu a entrada dessas pessoas em sua santa assembleia, porque eles não ajudaram o povo de Deus quando o povo de Deus precisou. Quando o povo de Deus saía do Egito, esses povos deveriam ter vindo com pão, com água, para ajudar o povo de Deus. Eles não fizeram isso. Pelo contrário, aí ele vai dizer o segundo motivo: Moabe ainda alugou contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Não sei se vocês já leram essa narrativa bíblica, mas ela é contada lá em Números 22 a 24. Balaão é um vidente, muito conhecido da época, e o rei de Moabe manda os seus servos irem até ele com dinheiro. Ele se propõe a pagar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Por quê? Porque Moabe sabia que guerreando contra Israel ele não tinha chance. Então ele ia tentar de outra forma, ele ia tentar amaldiçoar o povo de Deus. Balaão aceita, meio assim, não sei se Deus vai deixar eu ir, mas ele acaba indo por causa do dinheiro. Mas Deus não deixa ele fazer isso. É o que nós vemos no verso 5. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Olha como o amor, irmãos, a palavra amor se repete no livro de Deuteronômio. Várias vezes Deus nos manda amar a Ele, mas antes disso Deus mostra o quanto Ele nos ama. É por isso que nós devemos amar o Senhor, porque o amor dele nos alcançou primeiro. Então, irmãos, quando você lê Números 22, 24, é impressionante. Toda vez que Balaão tenta amaldiçoar o povo de Deus, Deus muda as palavras dele de maldição em bênção. Aí ele vai amaldiçoar e ele abençoa o povo de Deus. Aí Moabe diz: ei, que é isso? Eu te paguei para amaldiçoar, vem para outro lugar. Aí eles vão para outro lugar. Aí ele: peraí que eu vou escutar o que Deus quer dizer. Aí Deus não manda amaldiçoar, Deus manda abençoar. Isso acontece várias vezes. É isso que Deus pode fazer na vida do seu povo, irmãos. Ele transforma a maldição em bênção. As pessoas vêm para nos amaldiçoar e elas fazem isso mesmo. Elas têm a intenção errada. Mas o que Deus faz? Deus transforma. Deus transforma o intento. Deus transforma o desejo. Deus transforma o plano. Deus transforma o projeto. Deus transforma as palavras ruins voltadas para o povo de Deus. Ele transforma em bênção para o povo de Deus. Nós vemos isso claramente na vida de José. José não era perfeito, mas ele era sincero na presença do Senhor. Seus irmãos planejaram a sua morte, a sua destruição. Foi o que Deus fez? Deus pegou. Deus não impediu que eles fizessem nada, porque Deus não impede, Ele permite. Mas Ele sabe o propósito que Ele vai alcançar com aquilo. Então eles vendem seu irmão para o Egito, e aí no Egito ele passa por muitas e acaba ali se tornando o governador que vai salvar a família que tentou a sua morte. E aí no final, seus irmãos ficam com medo depois da morte do pai e dizem: olha, papai disse que você tratasse a gente bem. Ele disse: rapaz, não se preocupe não, tenho nem medo, não estou no lugar de Deus não. Vocês intentaram mal contra mim, porém Deus transformou o mal em bem para salvar vocês de tudo isso agora. Louvado seja Deus, irmãos. Que Deus poderoso, Que Deus poderoso. Eu acho interessante, lembrando agora, algo que é dito lá em Números, é que contra Israel não vale encantamento. Que coisa linda, Às vezes o crente tem medo de macumba, tem medo de um monte de coisa. Mas lá diz que Deus é capaz de nos proteger de todas estas coisas. Não vale encantamento contra o povo de Deus. Ali poderia ter sido o fim de Israel, mas Deus não permitiu. Deus sabe, irmãos, o que nós não sabemos. Deus ouve o que nós não ouvimos. E Deus faz o que nós não podemos fazer. Deus sabe que estão falando de mim e de você em locais escondidos, em encruzilhadas por aí. E Deus é capaz de transformar
o mal em bem. Louvado seja Ele. Por causa disso, irmãos, no verso 6, parece muito duro, mas é realidade. A palavra de Deus ordena que o povo de Deus não procure nem a paz nem o bem desses dois povos em todos os seus dias. Vamos ver o verso 6. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Eita, que ele trouxe consequências, viu? O mal que eles tentaram fazer ao povo de Deus trouxe consequências. E o mal que nós tentamos fazer a quem quer que seja também traz. Aqui nós vemos, irmãos, então, a importância de ajudar quem está precisando. A importância de ajudar quem está precisando, especialmente se esse alguém fizer parte do povo de Deus. É algo muito sério. Deus leva muito a sério a ajuda que precisamos dar uns aos outros. Por isso Ele manda ajudar materialmente. Ele manda abençoar quem nos amaldiçoa. Porque Ele não quer ver nenhum crente amaldiçoando ninguém. Ele quer que abençoemos uns aos outros. No Novo Testamento, vamos ver passagens falando sobre a importância de ajudar, e eu vou já citar uma delas, tá bom? Esse então é o primeiro ponto do nosso texto. Quem não poderia entrar na Assembleia do Senhor e por quê? Os eunucos castrados, os bastardos e os amonitas e moabitas. Em segundo lugar, o texto termina falando sobre quem poderia entrar na Assembleia do Senhor. Versos 7 e 8 vão abrir portas para dois povos. Interessante, irmãos. Primeiro ponto, fecha portas para dois povos. Aqui vai abrir portas para dois povos na casa do Senhor. Mas antes de vermos quem são esses dois povos, ou quem poderia entrar, no verso 7, nós encontramos uma ordem dupla. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão. Não aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Deus proíbe que o povo de Deus aborreça, ou seja, tenha raiva, trate mal dois povos. O primeiro deles é o povo edomita. Os edomitas eram descendentes de Edom, que era outro nome para Esaú, irmão de Jacó. Por isso é chamado aqui teu irmão. Deus proíbe que ele trate mal o seu parente. Segundo, o egípcio, nem aborrecerás o egípcio. Qual o motivo? Estrangeiro foste na sua terra. Interessante, né? Deus poderia ter mandado também ao Egito. O egípcio te maltratou, te escravizou, também não deixa ele entrar. Só que aqui ele diz, não aborreça. Por quê? Porque você morou lá. Você foi estrangeiro na terra dele. Deus sempre tem muito cuidado com o estrangeiro, irmãos. Um carinho muito especial pelo estrangeiro. E aí quando chega no verso 8, ele diz, então ele declara quem poderia entrar na Assembleia do Senhor. Vamos ler o verso 8. Os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Então primeiro ele fala dos dois povos, o edomita e o egípcio, não trate mal, e diz que na terceira geração em diante, ou seja, os filhos dos filhos dos filhos, aí sim, eles poderão entrar na Assembleia do Senhor. Irmãos, pelo que nós vemos aqui, apesar de haverem motivos pelos quais certas pessoas poderiam entrar e outras não poderiam entrar, Deus mostra os motivos. Esses motivos que são citados parecem muito duros. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas especialmente quando se fala de não poder entrar, e ele vai dizer por quê. Os motivos pelos quais Deus proibia aquelas pessoas de entrar pareciam muito duros. E por que, pastor, pareciam muito duros? Porque o critério não dependia, muitas vezes, da vontade da pessoa. Digamos, por exemplo, alguém que foi obrigado a retirar
seu órgão genital, né, foi obrigado, ele não poderia entrar na Assembleia do Senhor. Alguém que nascesse com defeito não poderia entrar na Assembleia do Senhor. Ele escolheu isso? Não, mas não pode. Um filho bastardo tem culpa do relacionamento errado dos pais? Não tem, né? Os pais se relacionaram errado, o filho não teve culpa nenhuma, mas não podia. Nem ele, nem a 10ª geração podia. Os descendentes dos amonitas e dos moabitas também não podiam. Ah, mas quem fez isso foi a filha de Ló. Não pode. Então parece um pouco grave, né? Um pouco sério essa questão. E a pergunta que eu faço aí hoje, pastor, isso permanece hoje? Algumas pessoas são proibidas de entrar na Assembleia do Senhor pelos mesmos motivos? Irmãos, eu confesso que essa questão me deixou um pouco angustiado, sabe? Mas aí eu li um texto que, enquanto eu lia, eu me emocionava muito. Esse texto se encontra, até me arrepiar, eu me arrepiei. Lá em Isaías, capítulo 56, versos de 1 a 8. Isaías 56, versos de 1 a 8. Olha que texto lindo, irmãos. Diz assim, Isaías 56, 1 a 8. Assim diz o Senhor: mantente o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. E sabe que Isaías é o profeta que mais fala sobre a vinda do Messias, sobre a salvação que Jesus vai trazer. E a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Olha o verso 3. Não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca, eu não posso gerar. Por quê? Verso 4. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Deus faz eles não podem ter filhos, mas eu vou dar um nome para eles que é melhor do que filhos, e eu vou fazer isso dentro da minha casa. Antes eles não podiam entrar, mas agora Deus está dizendo que vai ser dentro da casa dele. Verso 6, aos estrangeiros, lembra que Deus proibiu alguns estrangeiros de entrar? Aos estrangeiros, verso 6, que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para alguns povos? Não, para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus. Olha que lindo, irmãos, que congrega, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Glória a Deus, irmãos. Aqui nós vemos, de certa forma, uma transformação na lei. Se lá no começo as pessoas eram proibidas ou permitidas, independente da sua escolha, porque muitas vezes era a escolha dos seus pais, escolhas erradas, ou por nascimento, aqui nós vemos que as pessoas serão permitidas ou proibidas de entrar na presença do Senhor, não mais independente das suas escolhas, mas agora por causa das suas escolhas. O que o texto está dizendo? É: se você buscar o Senhor, se você quiser
Deus vai ter um lugar para você na Assembleia dele. Deus vai ter um lugar para você na presença dele. Não, mas eu sou eunuco. Eu estou te trazendo agora para a minha casa. Não, mas eu sou estrangeiro. Tem um lugar para você na minha casa. Tem um lugar para todos os povos na minha casa. Porque a minha casa será chamada de casa de oração. Não é mais, irmãos, não é mais por motivos alheios à vontade humana. Agora o que eu estou vendo aqui é que é a decisão do próprio homem. É o homem, é a mulher, é a criança, é o jovem que vai decidir se ele entra ou não entra na Assembleia do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos, que texto lindo, que evangelho maravilhoso é esse, né? Pessoas excluídas agora são aceitas, são bem-vindas, são chamadas à presença do Senhor. Isso não significa, não entenda, que a palavra de Deus está dizendo que não existe mais alguém proibido de fazer parte do povo de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Seja na terra, seja no céu. Lembra quando Jesus expulsou os próprios judeus do templo, os cambistas? Inclusive, a expressão que é usada lá para o templo é a que Isaías usa, casa de oração. Deus tirou ou não tirou pessoas da sua presença? Deus tirou ou não tirou pessoas do templo? Sim. Lembra quando Paulo escreve à igreja de Corinto e diz que seja retirado do seu meio quem tamanho traje praticou, ou seja, quem ousou possuir a mulher do seu próprio pai, um crente, um membro da igreja, ousou possuir a mulher do seu próprio pai. O que Paulo diz? Tira do meio de vocês quem fez isso. Tira do meio. Então, irmãos, nós vemos que o princípio permanece. Há pessoas que podem e há pessoas que não podem fazer parte da Assembleia do Senhor. Porém, isso não depende mais de causas alheias à minha vontade. Isso depende agora das minhas próprias decisões. Quem é que me tira da Assembleia do Senhor? Os meus pais? A forma como eu nasci? Não, sou eu mesmo. As minhas decisões erradas podem me afastar do Senhor. Por isso eu pergunto, irmãos, neste momento, as decisões que nós temos tomado nos últimos dias, avalia aí, olha para trás, elas estão nos colocando para dentro ou elas estão nos colocando para fora da presença do Senhor? As decisões que nós estamos tomando, que nós temos tomado, elas estão nos colocando para dentro, estão nos firmando na Assembleia do Senhor, ou elas estão fechando a porta para nós mesmos na Assembleia do Senhor? Porque depende das nossas decisões, irmãos. Nós vimos que Deus quer, nós vimos que Deus tem um lugar para todos. As nossas decisões é que vão definir se vamos estar do lado de fora ou do lado de dentro. Deixa eu ser mais claro ainda. Por exemplo, Deuteronômio 23 cita questões sexuais, não cita? Casamentos ilegítimos, filhos de casamentos ilegítimos. Aí eu pergunto, as decisões que estamos tomando na área física, na área sexual, elas estão nos aproximando ou estão nos afastando de Deus? Nós vimos que apesar de haver uma diferença, o princípio é o mesmo. Deus leva a sério. Estava lendo uma pesquisa de que nos Estados Unidos 40% dos filhos são filhos de uniões ilegítimas. 40% dos americanos nascem fora do casamento, ou seja, não são entre um homem e uma mulher casados. 40%. E Deus leva isso muito a sério, irmãos. Claro que o perdão existe, mas nós temos que ter cuidado com as decisões que nós estamos tomando hoje, né? Daqui para frente. Deus perdoa o que aconteceu, apesar das consequências virem. Outro exemplo, Deuteronômio 23 cita a questão social, a questão de ajudar, né? Os amonitas e os moabitas não poderiam entrar porque negaram ajuda. Aí eu pergunto, e nós? Às vezes nós achamos besteira
ajudar alguém que está precisando. Mas para Deus não é besteira, irmãos. Fiquei feliz porque nesse exato momento, antes do culto começar, uma senhora veio aqui pedir ajuda, né? E os meninos que estavam lá atrás tiveram a ideia, vieram aqui só falar comigo, mas tiveram a ideia: pastor, o que o senhor acha da gente dar uma cesta para essa mulher? Ela está precisando, o filho está doente. Amém, irmão, vai lá, entregue para ela. E aí chegaram, pastor, eu entreguei, felizes, convidei ela para o culto. Irmãos, isso faz parte da vida cristã. Deus se alegra com isso, que nós possamos ajudar o nosso próximo. Então isso é tratado com muita gravidade lá em Deuteronômio, mas deixa eu dizer, isso é tratado com ainda mais gravidade pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma passagem com a qual eu quero encerrar agora, que fala sobre ajuda a alguém, especialmente se esse alguém estiver ligado a Cristo. Que passagem é essa, pastor? Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Olha que narrativa forte, irmãos, que deve ser levado muito a sério por nós. Final do discurso profético de Jesus, capítulos 24 e 25. Quando chega no verso 31 de Mateus 25, nós vemos assim. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem acredita nisso? E todas as nações, irmãos, serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Olha como ele os chama: entrai na posse do rei, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, irmãos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Eles não entenderam: Senhor, nós nunca te vimos, nós nunca fizemos isso com o Senhor. E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar. Verso 40. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Irmãos, eu não creio que Jesus está dizendo aqui que nós seremos salvos porque nós ajudamos os outros. O que eu creio que ele está dizendo aqui é: porque nós somos salvos, o nosso coração se transforma e agora nós vamos querer ajudar os outros. Não é pelas obras, não é pela caridade, mas quem conhece Deus, ele tem desejo de fazer algo, ele tem desejo de ajudar, né? Muitas vezes até tirando de si mesmo. Inclusive, nesses dias eu estava jantando com a Suiane, tomando um caldo aqui pertinho. De repente passou alguém que a gente está convidando para a igreja, a gente está tentando ajudar, e nós guardamos o dinheiro para o caldo, para a janta, e depois nosso plano era ir comprar um sorvete. E aí ele apareceu, e a gente, eu não sei como é que a Suiane se sentiu, mas eu fiquei pensando: chamo para comer também, ou a gente toma sorvete, né? Aquele negócio, aquele pensamento, irmão, vil que vem no coração da gente, né? Se a gente chamar, a gente não vai tomar sorvete. Mas aí o desejo se concretizou no nosso coração, e nós percebemos que seria melhor fazer aquilo. A Suiane perguntou: você está com fome? Aí eu perguntei: se aceita um caldo? Ele aceita, sentou com a gente, comeu, a gente evangelizou ele novamente, pagamos, saímos. E aí fomos contar. E impressionante, irmãos, é algum detalhe, mas
tinha o dinheiro ainda exato para a gente ainda ir e tomar o sorvete, né? Então, mas mesmo que não tivesse, irmãos, houve aquela luta de ajudar ou não ajudar, porque vai faltar para a gente pensa, né? Se eu ajudar, vai faltar. Mas, irmãos, Deus é poderoso para superabundar, para suprir as nossas necessidades. Que nós nunca tenhamos esse pensamento vil, eu vou dar e vai faltar. Não, Deus vai suprir de uma forma ou de outra. Se Ele mandar, Ele vai suprir. Agora a história continua. Tem o outro lado também. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome? Nós respeitamos o Senhor. Quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, nós não somos salvos pela caridade, mas quem nos salva deseja que sejamos solícitos para com quem precisa, que o nosso coração se abra para isso, que agradeçamos a Deus, porque agora somos nós que decidimos se vamos ficar fora ou dentro da Assembleia do Senhor. Que possamos agradecer isso e aproveitar a porta que Ele nos abriu por meio do sangue do Seu Filho, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, quão séria, Senhor, é a Tua palavra. Quão sérios, Senhor, são os princípios que ela nos ensina. Já a partir da antiga lei, Senhor, da antiga aliança, nós já vemos que haviam critérios pelos quais alguns poderiam entrar e outros não na Assembleia do Senhor. Senhor, no início foi necessário que fosse daquela forma, até para purificar o Teu povo, para santificar, até, Senhor, para evitar que coisas piores acontecessem. Mas, Senhor, o tempo veio e o Senhor mostrou que realmente o que nos impede de entrar, o que nos permite entrar em Tua presença, são as decisões que nós tomamos diante daquilo que o Senhor nos oferece, diante do Teu amor, diante da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai, nós queremos receber tudo isso e nós queremos colocar em prática nas nossas vidas. Nós queremos ter cuidado, Senhor, com todas as áreas do nosso viver, com a área física, com a área mental, com a área sexual, com a área financeira, com a área social. Pai, como filhos Teus, nós queremos ser diferentes de como nós éramos. E tudo isso eu peço e agradeço, que assim seja. Pai, se há alguém aqui que não se sente, Pai, merecedor de pertencer ao Teu povo, Pai, que ele receba a Tua graça, que ele ou ela receba o Teu perdão e se aproxime, Senhor, mais uma vez da presença do Senhor. Mas se há alguém, Pai, que está tratando com leviandade, que está tratando como besteira a sua vida, a maneira como vive, está pensando apenas que o sangue de Jesus foi derramado por ele, por ela, e pode viver da forma que quiser, Pai, ensina, mostra que não é assim, que o Senhor tem critérios, Pai, a usar para com cada um de nós, e nós agradecemos por isso e pedimos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória.